Participou do The Voice Brasil 2020 como semifinalista. Para que a onda balança e leva areia da beira pro fundo do mar, embora... Com a música Areia, Larissa Vitorino ganhou o troféu de melhor música e letra no Festival da Rádio Nacional. E o vento levou pra bem longe, pras ondas do mar. Repara que o tempo é o senhor do destino, do esquecimento de fazer lembrar. Seus sucessos foram os mais tocados nos tops de paradas musicais do Canadá e Nova York. De toda a tristeza que existe em meu ser, você é a mais bonita. Por mais insensato possa parecer, você enche de sentido todas as luas que se escondem lá no céu, todos os retratos e desenhos no papel. Ela é cantora, compositora, musicista, produtora, diretora, arranjadora musical, professora, socioeducadora musical e escritora. Labirinto de todas as exclamações que deixei, você é os 3 pontinhos das minhas perguntas, meu ciúme sem razão. Programa na rede, sempre conectados, eu sou o Jota Santos, estamos com mais um programa no ar. Hoje trazendo mais uma cantora aqui no quadro Connect Music. Estou falando em Larissa Vitorino, então vamos dar as boas-vindas para ela aqui no programa, no quadro Connect Music do nosso programa na rede. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, Jota. Você foi falando aí, eu falei, nossa, eu acho que eu faço muita coisa mesmo. Pois é isso que eu estava vendo aqui, eu falei, eu olhei assim, poxa vida, ela faz muita coisa aqui, meu Deus do céu. 12 livros, além de você ser compositora, você dá aula. Inclusive, eu vi uma das suas aulas no YouTube, que eu olhei assim, eu falei assim, poxa, tá aí uma pessoa que eu ia ficar feliz de aprender, entendeu? Porque eu já vi, Larissa, pessoas dando aula, tipo assim, tá lá com o aluno não entende, ele pergunta alguma coisa, já fala, você não entendeu por quê? Vou ter que explicar de novo? Tá, então presta atenção agora, tipo assim, sabe? Pra mim é assim, eu já vou embora, né? Eu vejo um negócio desse e falo, não, tem que ser com calma, com dedicação, entendeu? Tem que ter paciência, porque às vezes você tá inseguro, né? Muitas vezes, eu acho que é isso, né? O negócio de dar aula é muito complicado, né? Porque tem muita gente que ingressa na profissão, né? Como professor, como professora, e às vezes esquece que um dia esteve no lugar do aluno, né? Então, assim, eu acho que a principal coisa para se tornar um professor, e principalmente um bom professor, uma boa professora, é ter empatia, se colocar no lugar do aluno, né? Saber, lembrar lá que um dia também aprendeu, que um dia também teve dúvidas, né? E uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça, porque assim, eu dei aula durante muitos anos para ensino médio, e aulas de música, não em escolas especializadas, também já dei aula em escola especializada em que a pessoa procurava uma aula de canto, procurava uma aula de violão. Mas nesse caso, nesses 9 anos aí, nos quais eu escrevi esses 12 livros didáticos, eu pensava assim, bom, eu tô aqui para dar uma aula de música para alunos que muitas vezes não querem ser músicos, né? Mas independente dele querer ou não ser músico, ele tem direito ao acesso à música. Então eu vim proporcionar um acesso à música, um acesso um pouco mais especializado, com um olhar diferenciado. Então eu sempre falava isso para os meus alunos, eu falava, olha, vocês não precisam gostar da minha aula, vocês não precisam gostar da disciplina,
Não precisa gostar de estudar música, mas você só tem que me respeitar. Você me respeita, eu te respeito, e aí eu vou fazendo o que eu posso aqui para te ajudar se você tiver muita dificuldade. Eu não quero que ninguém reprova, quero que todo mundo passe feliz, não vai reprovar em música, não, pelo amor de Deus, você não vai reprovar em música, então vamos dar um jeito nisso. Mas aí eu ia exigindo aos poucos, mas é sempre com essa fala, né? E sempre mantendo esse respeito mútuo, inclusive quando o aluno perguntava, quando ele não que ele tinha dúvida, ou quando ele não queria saber muito mais sobre aquilo, né? Eu sempre tentei respeitar esses limites, né? Mas assim, você consegue ensinar e ao mesmo tempo você consegue perceber se o aluno está evoluindo, você consegue perceber se ele tem um dom para música no decorrer ali que você está ensinando? Dá para perceber os nuances, né? E também, assim, uma coisa que eu falo, assim, eu sempre valorizo muito o trabalho do professor, porque o trabalho do professor é muito desgastante. Então, por exemplo, hoje em dia eu não dou aulas mais, né? Eu não pego aluno particular, porque eu não tenho tempo. Eu falo, às vezes a pessoa quer dar, eu quero ter aula por ela. Cara, não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu realmente trabalharia com isso. E aí eu lancei o curso online para as pessoas terem acesso às aulas comigo, né? Hoje eu faço alguns trabalhos didáticos, eventualmente, como socioeducadora, né, que é trabalhando com meninos que estão em conflito com a lei ali, que foram pegos pela polícia, foram para o juiz, e o juiz, a juíza, mandou ir lá para a unidade onde eu trabalho, e aí, dentro da perspectiva humana, de que todo ser humano, principalmente todo adolescente ou toda criança tem direito à educação e tem direito à arte, à cultura e o lazer, eu trabalho dentro dessa perspectiva. Então, eu acabo dando aula de vez em quando, eu monto uma oficina, mas eu trabalho com vários outros projetos. Mas, respondendo o que você está me perguntando, né? Apesar de não dar muitas aulas hoje em dia, ainda assim é possível perceber essa nuance do aluno que realmente, ou da pessoa, né, que realmente quer seguir, ou que tem possibilidade de seguir em frente, né? Hoje em dia eu, às vezes, gravo alguns adolescentes, eu atuo mais como produtora, porque às vezes o menino chega lá com uma letra, querendo um beat, cara, eu precisava de um beat para gravar essa música. Eles gostam muito de rap, de funk, aí eu acabo produzindo os beats, gravando os meninos, dando umas dicas ali, como gravar e tal, como melhorar dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu posso ajudar. E aí a gente percebe as pessoas que realmente elas têm um quê a mais ali. O músico parece que, mesmo que ele não saiba tocar um instrumento ainda, mesmo que ele não saiba cantar ainda, parece que tem um preset, sabe? Parece que tem um chip, parece que ele veio com um chip dizendo assim, você vai ser músico. E não tem como fugir, viu, gente? Já tentei fugir, já prestei vestibular para engenharia elétrica, não passei, graças a Deus. Então, assim, a gente tem esse bichinho ali que nasce na gente e que a gente vê que vai ser músico, a gente consegue reconhecer no outro também. Mas, assim, com relação à tua origem, como é que você começou? Depois daqui a pouco a gente vai falar, gente, do The Voice, para quem está curioso aí, sabe, conhece ela lá do The Voice, mas porque eu acho que todo mundo, a primeira coisa quando vai conversar com você, fala, nossa, você participou do The Voice, você quer saber do The Voice, mas as pessoas esquecem que ela é um ser humano, gente, tem uma história, tem uma trajetória na música, entendeu? Então, eu quero saber como é que começou a tua origem, para a gente chegar lá. É dentro do que eu falei, né? Eu nasci com alguma coisa que me dizia que eu tinha que, especificamente, tocar violão e cantar. Desde pequena, assim, desde 4 anos de idade, 5 anos de idade, eu falava para minha mãe que eu queria tocar violão e cantar. E não tinha ninguém na família que tocasse e cantasse, que fosse músico profissional. Tinha um tio, um esposo da minha tia, que tocava viola, mas ele tocava assim, de vez em quando, lá na fazenda dele, ele pegava uma viola lá no final da tarde, né, fazia uns pontilhados, não era uma profissão e tal. Mas foi a única referência mais próxima que eu tive, o contato mais próximo que eu tive de uma pessoa que tocava um instrumento, né. Mas mesmo assim, eu falava que eu queria fazer isso, e aí, aos 6 anos de idade, minha mãe me deu um violão. E chegou na cidade onde eu morava, que é uma cidade muito charmosa e muito bonita, chamada Ipiaçu, só que é uma cidade pequena, né? Chegou na cidade, de Minas Gerais, na divisa com Goiás, ali, mais no Triângulo Mineiro. E aí chegou nessa cidade uma freira que tocava violão, e minha mãe foi lá, bateu lá na porta dela e falou assim, você ensina minha filha a tocar? E aí eu comecei a aprender com uma freira. Que legal, hein? Poxa vida.
Mas assim, você nunca pensou em desistir, assim, né? Você sentiu aquele instinto e você falou, não, eu vou insistir, vou continuar. Eu penso em desistir todos os dias. Na verdade, assim, pelo menos umas 2 vezes por semana eu penso em desistir, porque são muitos obstáculos, né? Mas sempre quando eu tô, assim, numa fase bem ruim, assim, que eu realmente tô querendo muito desistir daquilo, acontece alguma coisa para me provar que eu tenho que continuar. Por exemplo, o The Voice foi uma dessas coisas, né? Eu estava na pandemia e na época eu estava me dedicando somente a tocar. Eu não era sócia educadora, não era servidora pública, não estava mais na escola dando aula, não dava aulas particulares. Eu comecei a minha carreira só tocando e fiz isso durante muitos anos. Depois eu acabei dividindo, né, produzindo, dando aula e fazendo outras coisas. E aí chegou um momento em que 1 ano antes da pandemia, em que eu tinha decidido voltar só a tocar de novo. Porque dessas coisas todas que eu faço, o que eu mais gosto de fazer é tocar e cantar. E aí eu tava fazendo só isso, e bum, pandemia. Cadê os eventos? Cadê as tocadas? Eu tocava 10 eventos por semana, era uma loucura, assim. Então, eu ganhava uma grana muito legal tocando, apesar de não ser famosa, né? As pessoas às vezes acham que o artista ele tem que ser famoso para ter sucesso, mas não, eu já era uma artista de grande sucesso, porque eu tinha lá os meus eventos que mantinham aí de maneira confortável a minha e a minha família. E aí, quando veio aquele baque, eu falei assim, nossa, eu vou ter que procurar outra coisa, eu vou ter que aprender outra coisa, eu vou ter que me virar, Eu comecei a pensar e ficar louca, né? Que eu comecei a pirar mesmo, a surtar. E aí veio um convite para entrar pro The Voice. Ele não pensa em querer-te, te faz sofrer até chorar. Não chore mais, vem pra mim, vem, não sofra, não pense, não chore mais, meu bem. Falei, nossa, não, então peraí que eu não tenho que desistir. É mais uma oportunidade que eu tô tendo durante um período aí de recessão, né? Como a pandemia foi pra gente. E aí eu tive a oportunidade de ir pro The Voice nessa época. Então, assim, mas é um exemplo. Todas as vezes que acontece que eu tô desestimulada, aí eu ganhei, por exemplo, às vezes que eu tava triste, aí eu fui passando num concurso, ganhei primeiro lugar, a minha música ganhou primeiro lugar num concurso da Rádio Nacional. Depois, eu tava assim, caramba, eu preciso de alguma coisa, assim, de uma grana fixa, porque eu quero tocar um tipo de evento que não aparece mais todo dia. Eu quero selecionar os meus eventos, tocar para um público que realmente quer me ouvir, não o público que tá conversando e tá ouvindo um cantor qualquer lá. Não, eu quero que essa pessoa chegue ali num teatro, alguma coisa do tipo, e queira realmente me ouvir. Só que esse tipo de evento, ele é um evento mais escasso, ele não é um evento que tem todo dia, né? E aí apareceu a oportunidade de eu trabalhar na Sejus, na Secretaria da Justiça, como servidora pública durante a semana, né? Com música também, que ainda continua sendo com música, que é melhor ainda, e que me dá essa segurança financeira para que eu possa selecionar esses shows, produzir as minhas músicas com mais tranquilidade, né? Então eu penso em desistir todo dia, quase todo dia. Mas eu sempre trabalho para que isso não aconteça. No fundo, eu tô sempre plantando sementinha e o que você faz hoje, você vai colher, né? Isso é fato. Então, eu vou colhendo. Mas assim, desse seu instinto, por mais que você sinta essa vontade de desistir, assim, você tem algum exemplo, assim, com relação a essa questão da vida mesmo, de a gente ficar impactado, às vezes querer desistir, no caso da sua mãe? A sua mãe falava alguma coisa, ó, filho? Então, a minha mãe, ela é um grande exemplo, assim, em vários sentidos, né? Inclusive no sentido de evolução, porque tem uma das coisas que eu mais admiro na minha mãe, apesar dela já ter falecido, mas eu ainda continuo falando dela no presente, porque ela é muito presente, né? É que ela era uma pessoa que voltava atrás e dizia, eu tô errada, que dizia, então me ensina como é que é, né? E isso é uma qualidade, uma pessoa idosa que chega, né, nessa idade mais avançada e que mantém essa qualidade e humildade, e resiliência de querer aprender
e de ter a capacidade de dizer, realmente não é bem assim igual eu tô pensando, né? Então ela sempre teve essa característica que para mim é uma das melhores, assim, características que ela tinha. E eu falando isso porque quando a gente fala às vezes de alguém que a gente ama muito, a gente tem a tendência de dizer que a pessoa era perfeita ou de achar que a pessoa era perfeita, né? Todo E mundo tem não, eu tô defeito. dizendo que minha mãe não era perfeita e que por É. muitas vezes ela errou, mas esse negócio dela voltar atrás e dela pedir desculpa, mesmo que fosse uma pessoa mais nova que ela, não importava quem fosse, né? É uma coisa para mim muito admirável, porque todo mundo erra e todo mundo é imperfeito, né? Mas o lance de não desistir, eu tenho uma história. E é engraçado porque essa história eu acho que eu nunca contei em nenhuma entrevista que eu dei. Olha que eu dou várias entrevistas, né? Então, bora lá contar. Vou contar a história inédita para você, Jota, e para o pessoal É. aí que está ouvindo. Quando a mamãe faleceu, no dia seguinte, eu e a minha irmã fomos arrumar a casa dela, as coisas, as roupas, as panelas. Ela não deixou quase nada. Ela deixou televisão, geladeira, as panelas, o sofá e as roupas. Basicamente isso, né? Ela não tinha mais nada de bens materiais. Mas a gente foi arrumar as roupinhas dela e tal. E aí a gente achou duas coisas. A gente achou um caderno bem antigo que tinha ali as folhinhas amarelas, esse caderno ficou comigo, e ela escrevia coisas nesse caderno. Então ela falava assim, minha filha, e datava, 1993, e ela datava e ia escrevendo. Então tem vários anos em que ela escrevia coisas para mim e para minha irmã. Nesse caderno especificamente tinha mais coisas para mim, e eu devo ter dado mais trabalho que a minha irmã. E aí tinha uma folha solta dentro das coisas dela, também bem amarelada, então ela tinha escrito aquilo há muitos anos. E nessa folha começava assim: minhas filhas, não desistam. Jesus foi vencedor, ele levou a sua cruz até o final. Não desistam. E aí eu penso todos os dias nessa carta. Essa carta ficou com a minha irmã, mas eu tenho a foto dela no meu celular. Então, assim, parecia que ela tinha escrito o dia anterior e parecia que ela sabia que a gente ia achar aquilo naquele dia e que a gente precisava de ler aquilo exatamente naquele momento. Eu não sabia que ela escrevia, eu não via ela escrevendo, né? Uhum. Então tem isso aí. Esse é a minha maior influência, né? Vamos dizer assim, meu maior motivo de não desistir. É essa carta e o próprio exemplo da minha mãe, que foi até o final. Que bom, hein? Ela deixou para você uma herança assim que melhor do que qualquer valor em dinheiro aí, porque você leva para a vida isso, né? É muito importante. A minha também era assim, bem parecida com a sua. Ela me deixou várias coisas aí, assim, palavras que a gente leva para a vida. E essas coisas, elas deixam a gente mais forte, né? Sim. A gente mais forte. Mas eu já volto nesse assunto aí, a gente vai voltar daqui a pouquinho no assunto da tua mãe, que eu quero te fazer mais outra pergunta, né, com relação a isso aí, a sua mãe. Porque, gente, eu fiquei chorando, eu vi o clipe da mãe dela, chorei que nem uma criança. Eu fui ver na gravação, eu fiquei quase chorei de novo. Mas assim, eu voltando um pouquinho agora no The Voice, quando eu te vi no The Voice, eu assisti em 2020, que eu lembro que você cantou Esqueça, né? Você cantou a música Esqueça. Acho que foi a primeira música que você cantou no The Voice. Não, foi a última. Foi? Ah, foi a Foi a última? saideira, foi. Ah, tá. Então as outras eu acabei esquecendo. Mas a que me marcou mesmo foi a Esqueça. Então quando você cantou a Esqueça, nossa, eu senti ali na tua voz um sentimento junto com a música. Então assim, quando você não continuou, até te pergunto se você realmente aquilo te deixou meio mal, assim, você não ter continuado. Porque eu tava com certeza que você ia ganhar ali, entendeu? Que você ia pra final e tal. Mas, assim, a diferença é que, não que a outra não fosse uma boa cantora também, mas eu senti no teu tom de voz, assim, o sentimento que a música passa, né? Não só o estilo, o instrumental, mas a sensação ali ao cantar ali, o sentimento. Você acha que é isso mesmo? Você canta assim com sentimento, você procura absorver a música e estar envolvida nela? É assim mesmo? É desse jeito. Eu entro no outro mundo. E é um mundo em que não existe nada além do som do violão, do som da minha voz e da própria música em si.
Eu não estou dizendo com isso que as pessoas que estão assistindo ali não sejam importantes, né? Mas, de fato, eu toco para mim. Eu toco e canto para mim, sabe? Assim, eu toco e canto para mim fazer melhor, para que eu sinta alguma coisa, para que aquilo melhore a minha vida, para que aquilo naquele momento me leve para um outro lugar. E aí eu acho que isso que você sente, por exemplo, que muitas pessoas comentam comigo, né? Eu acho que faz parte de uma verdade, né? Uma verdade que eu tenho para mim e que ela às vezes encontra a verdade do outro, né? Às vezes a pessoa ela tem mais ou menos ali o mesmo sentimento, ou ela tem uma sensibilidade, né, de perceber isso, e aí ela acaba gostando da minha música porque ela entendeu o que eu estava fazendo, como se ela sentisse mais ou menos o que eu sinto, né? Então eu tenho essa impressão, assim, de que as pessoas que gostam do meu trabalho, elas sentem isso, e eu costumo achar que essas pessoas que gostam do meu trabalho, como você, são pessoas muito melhores que eu, inclusive. Porque elas conseguiram ir além do fazer, porque enquanto eu estou com o violão na mão e com a música na mão, vamos dizer assim, né? Eu tenho a oportunidade de me expressar dessa maneira. E quem não faz isso, quem não toca, não canta e percebe isso, tem uma pureza e uma sensibilidade tão grande, uma bondade tão grande em perceber isso, né, por isso que eu falo que as pessoas que me escutam e gostam do meu trabalho são muito melhores que eu. Mas é isso que você falou. Porque uma música que depois do The Voice, inclusive o Michel Teló foi o que mais ficou emocionado com você, né? No The Voice, aí eu falei, o cara vai chorar ali, né? Ele ficou todo, não, nossa, maravilhosa, tal. E realmente ali foi, o Lulu ainda ficou na dele, né? Ficou lá, tal, pensando, analisando. O Lulu é todo técnico, né? Agora o Michel Teló já mais coração, acho que ele é que nem a gente, mais coração. Mas assim, uma música que você gravou, um clipe, que foi o Areia, quando eu vi, nossa, me emocionou tanto ali que você conseguiu reunir sentimentos ali. Você reuniu o casal no clipe, você reuniu a criancinha. E aí eu te pergunto, como é que foi produzir? Como é que surgiu a origem do Areia? Tanto a letra quanto o roteiro pro clipe. Eu tinha feito a Areia antes de 2019, é uma música que eu tinha feito há muito tempo, assim, né? Não tanto quanto algumas outras, que tem muito mais tempo, mas eu já tinha composto a Areia talvez ali em 2018 ou 2017, talvez por aí, sabe? Talvez até antes disso. E aí era uma música que estava guardada, e é uma música que ela fala sobre evolução, né? Ela fala sobre você não querer nascer e morrer pedra, sobre você tentar enxergar a vida como uma areia, que é leve e que o sopro de Deus leva por onde ele quiser, né? Desculpa te interromper. Foi isso que me chamou a atenção, esse sentimento que você passa na letra. Pois é, e aí quando eu fui gravar o clipe, eu pensei assim, o que eu quero que as pessoas vejam, né? O que eu quero que as pessoas vejam? E aí eu foquei numa história que era assim, o storytelling, né? Como se diz assim, da música, para mim era mostrar gerações, mostrar um bebê, mostrar as pessoas mais velhas, até chegar ali numa senhora, né, que já está mais para o final da vida do que para o início da vida, então mostrar esse ciclo da vida, de evolução. Né? E aí, por isso, essa música, a gente, claro que na época, a gente que é artista independente, a gente trabalha também dentro de um orçamento, né? Que a gente pode trabalhar naquele momento. Sim. E aí, dentro desse orçamento, ali eu consegui um espaço, um lugar, né? Que é o Ernesto Café, que fica em Brasília. Que é um café bem bonitinho, que tem uma parte de cima que as pessoas, que eles costumam deixar para fazer esses eventos, assim. E aí eles me emprestaram o local, que era um local bem bonito, né? O Alexandre Ayala, que é o meu videomaker aí, que grava praticamente todos os meus vídeos, assim, 98% dos meus vídeos é feito pelo Alexandre. Ele também tem uma sensibilidade muito grande. E aí ele foi me ajudando a dirigir, a Rita, que é formada em artes cênicas, minha amiga, também estava lá junto comigo, auxiliando ali na produção, e aí eu fui convidando essas pessoas que representavam essas fases, né, e coloquei ele no clipe. Então eu meio que fiz um enredo ali, meio que a direção geral, e bora lá.
Repara que a onda balança e leva areia da beira pro fundo do mar. Embora não pareça um dia, a areia vai se transformar. Um dia a areia já foi uma pedra que o sopro de Deus fez despedaçar. E o vento levou pra bem longe, pras ondas do mar. Repara que o tempo é o senhor do destino, do esquecimento, de fazer lembrar. E a vida vai se construindo em pedaços que a gente juntar. O tempo que cura, que fecha a ferida, a mente que guarda e acha as razões. A pedra ou areia que um coração pode se tornar. Ficou muito top, ficou muito emocionante. Você vê assim, tem essa magia da música, né? Você conseguir, quando você passa um sentimento na música, aquela música marca. Por mais que passe gerações, por exemplo, eu vi uma composição sua também, muito boa, que é Eu Tô Contigo. Que essa gente, inclusive antes de eu falar isso contigo, essa areia ganhou, foi sucesso, né, no festival, né, ganhou como melhor música e letra, né, no festival da Rádio Nacional. É isso mesmo? Se tiver errado, você me corrige aqui. Não, é isso mesmo. E então, aí, para você ver o impacto, o sucesso da música, tanto instrumental quanto a letra. Eu acertei, né? Tive a sorte aí de muita felicidade de fazer essa música nesse momento, né? E também dando créditos para o Gregory Júnior, que é meu parceiro em vários eventos aí, toca teclado comigo, piano, e ele produziu essa música, né? Era uma música que eu produzi logo depois que eu saí do The Voice, então eu fiz geralmente sou eu que produzo minhas próprias músicas e às vezes eu chamo o Gregory para me ajudar a produzir, para a gente meio que dividir a produção mesmo, né? Uhum. E aí a Areia, ele fez a maior parte da produção. Eu entreguei para ele ali um violão do que eu queria, um formato da música do jeito que eu queria, já com os acordes ali. E aí ele fez uma alteraçãozinha na introdução, e aí depois eu fiz mais alguns ajustes, né, pedindo algumas coisas, algumas alterações do que ele tinha feito, mas ele pegou a mão na massa ali e fez aquele arranjo bem bonito, né, aquele arranjo é maravilhoso. Muito Então, bonito. créditos aí para o Gregory também, que conseguiu transparecer através do arranjo musical o que eu queria dizer na música. E uma outra também eu achei muito emocionante, porque ela tem várias músicas, gente, vocês podem conferir no Spotify, em todos os meios de músicas aí. E, assim, antes até a gente falou do The Voice, mas, assim, você já tem 29 anos de carreira, né? 29 anos. Profissionalmente, né? Que eu toco faz o quê? Eu tenho 42 anos de idade. Eu toco desde os 6 anos de idade. Mas eu comecei a tocar profissionalmente com 14 anos de idade, né? Assim, ganhando dinheiro e de lá para cá nunca mais parei. A única época que eu parei foi a pandemia, e mesmo assim não parei, né? Porque aí acabei indo pro The Voice, então nunca parei na vida de trabalhar com música. Então, de lá para cá é uma estrada, né? uma estrada. E uma outra música também me emocionou também, que eu pude ver, foi aquela Eu Tô Contigo. Da onde você tirou a letra? Qual foi a inspiração para Eu Tô Contigo? Porque aquela letra ali é marcante. Essa música ela é mais recente, ela é de 2021 ou 2022. Eu não lembro se é 2021 ou 2022, mas é bem recente. Eu acho que é 2022, hein? Não é? Eu acho que ela é a própria composição mesmo, né? Essa música foi num daqueles dias que eu queria desistir. Aí eu fiz essa música para dizer para mim mesma, né? Eu tava... Às vezes, quando eu fico assim, meio muito assim na deprê, que eu tenho um tempinho, eu escrevo alguma música para me ajudar a vencer aquele momento, né? Além de lembrar da cartinha lá da mamãe, eu preciso de algumas coisas práticas, sabe? Assim, que me ajudem a realmente passar por aquele momento. E aí, eu pensando assim, né? Eu falei, nossa, eu tô aqui meio que reclamando da vida, achando que minha vida tá ruim, mas... as pessoas sofrem. Eu acho que faz parte da evolução humana o sofrimento. Todo mundo sofre. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser... Tá em qualquer condição, né? Não adianta a gente pensar assim, achar que o milionário, a vida dele é maravilhosa e que ele não sofre. Sofre porque o ser humano sofre, né? Faz parte do ser humano. E a gente... Acho que a gente aguenta o que pode aguentar, né? Cada um vem com
com a cruz e com o peso que pode carregar, né? Eu acredito nisso, né? E aí o Deixa era Eu Tô Contigo, né? Que é o subtítulo aí da música. É uma música que fala sobre isso, né? Fala assim, não, eu tô contigo. Se você tá aqui comigo, eu tô contigo. Então, assim, todo mundo sofre. Eu sei que todo mundo sofre, e aí eu me amparo. Na música eu queria dizer para as pessoas que ninguém tá sozinho, ninguém sofre sozinho, né? Ninguém precisa sofrer sozinho. Assim como eu estava dizendo para mim mesma, né? Nossa, eu não tô sozinha, as pessoas sofrem. E aí eu quis compartilhar esse momento assim com as pessoas através de uma música. Todo mundo que eu compartilhei falou, nossa, que música linda, que letra, nossa, maravilhosa. Mandei pro pessoal aqui no Brasil, mandei para os outros amigos que eu tenho fora, Itália, Japão, né, que são apresentadores lá também. E, nossa, curtiram muito. Inclusive, até, se você tiver tempo, você pode até fazer entrevista lá com eles, que eles acharam top o seu trabalho. Então, tem meu amigo Kojak, ó, Kojak, um grande abraço para você. Ó, você pode entrevistar ela, ele até me pediu até, quando eu entrevistar você lá no programa dele lá do Japão, tem a Cíntia lá na Itália, então, porque assim, coisas boas a gente tem que compartilhar, gente, porque eu vejo na música que muitas vezes as pessoas querem fazer música, mas não tem um sentimento, não tem uma letra, quer fazer o ritmo, quer fazer o esqueleto ali, mas não quer fazer o conteúdo. Então, assim, a sua música ela tem um conteúdo, ela emociona. Agora, só pra gente entender, pessoal de casa entender, tem como você cantar um pouquinho do Contigo pra gente... Tem, claro. Deixa eu ver. Se você me visse na beira da praia olhando pro mar, se eu insistisse naquele momento em parar de pensar na vida, as preocupações com o tempo e vivesse agora um momento e não depois. Tem dias que a gente se sente perdido sem saber porquê. Tem horas que a gente só quer desistir, parar de viver, insista que se a gente tá aqui ainda tem que aprender com a vida e que sempre vai ganhar ou perder. Deixa de lado essa solidão, veja que pra tudo há uma solução. Se você tá aqui comigo, eu tô contigo, então. Tem dias que a gente se sente perdido sem saber porquê. Tem horas que a gente só quer desistir, parar de viver, insista que se a gente tá aqui ainda tem que aprender com a vida e que sempre vai ganhar ou perder. Deixa de lado essa solidão, veja que pra tudo há uma solução. Se você tá aqui comigo, eu tô contigo, então. Muito bom, nossa, ótimo. Os dias são... Tá curtindo essa super entrevista com a cantora Larissa Vitorino, ex-integrante do The Voice Brasil 2020? Então, antes de irmos para a segunda parte desta entrevista, não se esqueça de deixar aquela curtida, se inscrever no canal, se você quiser, e acionar o sino das notificações para curtir tudo que rola por aqui no Connect Music. Então, bora lá ir para a segunda parte, com muito mais música e um papo super bacana com a cantora Larissa Vitorino.